E as pressões sobre o Congresso aumentaram após mais um reajuste no preço dos combustíveis. Então nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que neste domingo cobrou o Senado e os governadores pela disparada nos valores. Presidente, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News e ao Jornal da Manhã. Eu gostaria já de emendar minha primeira pergunta e gostaria de tratar da questão que envolve justamente o ICMS no preço dos combustíveis. O senhor se manifestou nas redes sociais. O presidente do Condefaz, um dos integrantes e também governador do Piauí, Wellington Dias, justificou que a medida do PLP que foi aprovado na Câmara só ajudava a Petrobras. Ele também criticou a aprovação desse instrumento por parte da Câmara Federal. E, por fim, gostaria que o senhor nos dissesse por qual razão o PLP não avançou no Senado Federal. Por gentileza. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que assistem a Jovem Pan News. Veja, nós estamos numa provável volta do recesso. Pois não? Pode prosseguir, presidente. A gente ouve bem o senhor. Desculpe, que apareceu uma mensagem aqui. Então, nós estamos numa provável volta já, possivelmente agora já no dia 1º. Há uma análise de se volta presencial ou não, mas isso independe. Na realidade, o que é que há? Nós votamos um projeto que todos nós sabemos que não é o ICMS, não vamos cair nessa cantilena. Não é o ICMS que starta aumento de combustível, e sim a variação do dólar e a questão do preço do barril do petróleo. Tudo bem, ótimo. Isso é o que está valendo ainda na política de reajuste de preços. Mas ninguém pode negar que o ICMS é quem mais contribui para a elevação desse preço. As taxas e os valores cobrados pelos governadores, eles são extremamente altos e influenciam, claro, nessa arrecadação do preço do combustível. Com o projeto que nós votamos na Câmara, que ele pega a média dos 2 anos anteriores e faz um ad rem, ou seja, ele congela o que os governadores irão cobrar por um período de 1 ano, em cima dos aumentos que a Petrobras faz, esse valor, na época, haveria uma redução de até quase 10% no preço da gasolina. E isso não foi feito, não andou no Senado, não foi discutido, os governadores se contrapuseram, foram contra esse projeto e não deram alternativas. Ao final do ano, aí perto do final do ano, eles congelaram os seus aumentos, mas na alíquota máxima. E isso já deu uma reflexão de não ter aumento, de não aumentar o preço. Agora, eles já se reuniram no Concefaz e decidiram descongelar. Eles vão de novo aplicar aumentos em cima dos preços dos combustíveis, e isso trará de uma vez, só agora em janeiro, um aumento muito grande no preço dos combustíveis. E sem necessidade, os cofres estaduais estão abarrotados de dinheiro, os governadores não sabem onde gastar dinheiro, os governadores estão procurando forma de pagar abonos, salários, compensações e gastos, como muitas vezes acontece no meu estado, por exemplo, que excedem as necessidades básicas que o Estado tem que fazer. Então, há uma necessidade de se discutir esse assunto. Não é verdade, claro, o fato do ICMS startar, mas é evidente que o preço e os impostos e as alíquotas que são cobradas no ICMS dos estados, eles pesam muito no valor final ao consumidor. E isso precisava ser discutido. Nós não queremos achar aqui culpados, mas há um excesso de arrecadação, principalmente nesse período de pandemia, com um imposto fácil, aquele imposto que todo mundo paga logo na fonte, que é o de energia, de comunicações e o de combustíveis. E isso aumenta demais e demasiadamente, sem necessidade, a arrecadação dos estados, que não sofreram nenhum tipo de descontinuidade de arrecadação nesse período de pandemia, porque o Congresso foi diligente, socorreu no momento adequado, em 2021, no período da pandemia, mas nenhum representante dos governadores sentem-se com tranquilidade e neguem o retorno do aumento e discutam com o Congresso como é que se devem se portar daqui para frente. Porque a Câmara não poderia fazer somente uma coisa, que era alterar o percentual das alíquotas fixadas pelos governadores. Nós não fizemos isso, não mexemos.
Quem quer cobrar 25 cobra, quem quer cobrar 27 cobra, quem quer cobrar 34, como tem alguns cobram. Mas você congelar a base de imposto, isso a Câmara poderia fazer e fez, num ato de coragem dos deputados, e que nós precisamos que o Senado, com a sensibilidade que o presidente Pacheco tem, coloque em votação e que o Senado decida. Se houver alteração, volta-se para a Câmara e nós estamos abertos para o diálogo. Ok, seguimos agora com a pergunta de Cristina Grêmio. Bom dia, presidente. O senhor menciona aí que o Congresso já fez sua parte e a gente sabe que isso também, de alguma forma, está ligado à reforma tributária. O senhor pode nos dizer qual a sua expectativa em relação à discussão da reforma tributária esse ano na Câmara? Olha, nós fizemos a votação do imposto de renda, mais uma vez, uma discussão dura, uma discussão complexa, porque todas as vezes que você mexe na forma de cálculo e nas matérias que dizem respeito a esse assunto, você mexe com grandes interesses e com a legislação complexa como a do Brasil. O que nós queremos é simplificar, o que nós queremos é fazer com que o sistema se desburocratize. Nós tivemos um acordo que foi feito ainda no final, no início de 21. Estamos com um problema na conexão com o presidente Arthur Lira. Pode prosseguir, presidente. O imposto de renda na Câmara e a Pacheco no Senado. A discussão, nós esperamos que a PEC 110 tenha início de tramitação, ainda no ano eleitoral, claro, mas tenha início de votação no Senado, porque ela é uma reforma constitucional, além dos 2 PLs que estão na Câmara, um já aprovado no Senado, que é o do imposto de renda, e nós iremos tratar agora, no começo do ano, da discussão com os líderes da CBS. Mas o importante mesmo, e o que nós esperamos, é que o Senado, sob a relatoria do senador Roberto Rocha, dê andamento à PEC 110, que é uma proposta de Constituição que abrange justamente um aspecto mais amplo, constitucionais, com temas constitucionais, como o imposto sobre o consumo, onde aí afetarão toda a sistemática, claro, da legislação tributária brasileira, junto com os 2 PLs que a Câmara se debruçou já sobre um e vai se debruçar sobre outro agora no primeiro trimestre. Presidente, a população está muito cansada, refém dessa situação do preço dos combustíveis, gasolinas já encontradas a R$ 7,00 em alguns postos, agora o aumento do etanol também, a discussão, pelo que o senhor conta, tem diversos detalhes, mas aonde vai parar? Quando esse preço pode baixar? O senhor fala em possível novo aumento e em culpa do Senado de não discutir a pauta? Não, eu não trato assim a taxar majoritariamente a atitude do Senado. Eu acho que cada casa tem a sua liberdade. Só não pode o Congresso ser cobrado de maneira enfática e genérica, como se não tivesse feito absolutamente nada sobre isso. Nós estamos abertos a qualquer discussão. A Câmara travou uma discussão. Se você pegar o imposto que o governo federal cobra sobre os combustíveis, ele é fixo. Ele é fixo há vários anos. E nem por isso o governo federal deixa de arrecadar, né? O imposto sobre os combustíveis que são cobrados pelo ICMS, eles variam num valor percentual. Então, não adianta você dizer que o ICMS não contribui. Volto a dizer, você cobrar 10% de R$10 é R$1. Você cobrar 10% de R$100 é R$10. Então, essa alteração, que não tem um valor pré-fixado de quanto é que o governo estadual irá cobrar no final, na bomba do combustível, é que necessariamente quase que dobra, ou mais do que dobra, o valor pago pelo consumidor final. Então, esse assunto tem que ser tratado com seriedade, não com eufemismo, não com tratativas políticas de quem quer já se aproveitar de um ano eleitoral para fazer ilações de quem é a culpa. Não existe culpado. Nós temos um problema inflacionário mundial, nós temos um problema de valorização e preço do petróleo, nós temos um problema no Brasil que é uma supervalorização do dólar, temos tudo isso, mas o ICMS é parte determinante no alto preço dos combustíveis para o consumidor final, e isso precisa ser tratado pelo Senado, de uma maneira mais ampla, ou de maneira mais restrita, ou de maneira de se agregar alguma modificação ao texto da Câmara, ou de se aprovar o texto da Câmara e submeter a sanção ou veto do presidente. É o processo legislativo normal. O que não dá é para não se discutir um assunto que toda hora o Congresso é cobrado a respeito de uma alternativa, o que não quer dizer que não possa ser modificado o texto também, se é legislativamente
possível, claro. Presidente da Câmara, Arthur Lira, pergunta agora de Amanda Klein. Presidente, bom dia. Eu queria tratar de um outro assunto. O presidente Bolsonaro tem mais alguns dias para sancionar o orçamento e tem um nó ainda a desatar sobre o reajuste para o funcionalismo público. Isso inicialmente foi pensado e aprovado no orçamento em espaço de 1,7 bilhão de reais para reajuste das forças de segurança, policiais federais, rodoviários federais. Só que agora várias outras categorias reivindicam esse mesmo tratamento. Auditores da Receita, do Banco Central, peritos médicos, etc. Como será resolvido esse imbróglio? Deve ser mantido ou foi um erro político se comprometer com reajuste apenas para uma pequena parcela dos servidores públicos, a risco dessa crise escalar e se encaminhar para uma greve de maiores proporções? Deu uma travadinha na nossa ligação, voltou. Pode prosseguir. Do Congresso, em fevereiro. Estão ouvindo? Desculpe, a conexão está com alguma falha. Estão ouvindo? Perdão. Está falhando um pouquinho, mas a gente ouve bem sim o senhor agora. Não, muito obrigado. Veja, Adriana, o Congresso volta agora em fevereiro. Esse assunto foi feito um pedido claro do governo ao relator geral para que incluísse uma possível alteração no orçamento que permitisse dar aumento às forças de segurança que reclamam uma situação lá ainda da reforma da Previdência. Lógico que isso causa uma demanda em todos os outros setores. Esse assunto eu acho que tem que ser colocado à mesa, o governo tem que atuar forte com relação ao seu planejamento, com relação aos outros setores. O Congresso está aberto para a discussão. Nós não podemos inviabilizar a administração pública, né? Também devemos flexibilizar situações que não comportem mais o achatamento do teto como já anda. Então, é uma situação delicada, difícil, que precisa ter muita sensibilidade e todos trabalhando no mesmo sentido, no mesmo caminho, né? É uma situação que eu não tenho dúvidas deverá ser encaminhada ainda agora em fevereiro, no retorno do Congresso, junto com o governo, toda a parte econômica também do governo deverá estar presente nessa discussão. É o que eu penso, isso é mais uma decisão do governo, do Poder Executivo, do que do Poder Legislativo. O orçamento, foram feitas as votações, foram previstas essas situações, lógico, houve esse desencadeamento de novas demandas que precisam ser avaliadas pelo governo federal. Agora seguimos com a pergunta de Ricardo Salles. Arthur, bom dia. Você citou aqui a visão do Congresso como um todo e, de fato, ao contrário do que havia no passado, antes da sua presidência na Câmara, era a Câmara onde todos os projetos empacavam. Depois da assunção da sua posição como presidente da Câmara, a Câmara fez a discussão de maneira democrática e votou uma série de projetos de lei, dentre eles o ICMS agora, mas não só. Né, a discussão dos combustíveis, mas também a privatização dos Correios, a Eletrobras, o licenciamento ambiental, que é fundamental, e outros temas, regularização fundiária, que precisa avançar, enfim. Eles têm invariavelmente empacado lá no Senado, por diversas razões, em que pese a liberdade da Casa do Senado Federal em discutir os assuntos, mas o fato é que o Congresso como um todo, o Legislativo enquanto imagem geral, acaba sendo atingido, né? Acaba tendo esse desgaste na sociedade como um todo. A sociedade dificilmente faz o discernimento do que é responsabilidade da Câmara e do Senado. Em razão disso, lhe pergunto, não há uma forma da Câmara incentivar, ajudar, coordenar, enfim, tomar alguma atitude para que o Senado possa ou se sentir mais confortável em colocar finalmente essas questões que estão lá paradas, já em andamento, em favorecimento, inclusive, da imagem do Congresso, do Legislativo como um todo? É claro, Ricardo, a gente tem que fazer discussões a respeito de como funciona o sistema político-administrativo brasileiro, não tenho dúvidas disso. Nós optamos pelo sistema bicameral, onde uma casa é autora, outra revisora, invariavelmente. Por certo, existem muitos projetos também do Senado que estão na Câmara, e nós estamos trabalhando, Ricardo, numa comissão composta por alguns deputados, avaliando quais projetos foram votados no Senado que precisam de deliberação da Câmara de relevância. Quais projetos saíram da Câmara, foram para o Senado e retornaram.
vai ser foco também neste ano eleitoral dar resolutividade para esses assuntos. Eu tenho conversado bastante com o presidente Pacheco e o Senado, ele tem uma composição bastante heterogênea, numa condição basicamente muito própria do Senado, que precisa, lógico, ser motivado, às vezes, a sair da inércia. Todas as negociações que são feitas e as conversas e os diálogos, muitas vezes elas empacam nessas adversidades que são tocadas ou por um ano eleitoral ou por interesses de partido A ou de partido B, já avisando o ano eleitoral. Esse nosso sistema de eleição de 4 em 4 anos, com 2 anos intercalada, com reeleição, nós precisamos discuti-lo com mais amplitude. Mas, verdade seja dita, a Câmara cumpriu o seu papel com relação às pautas liberais, votou o que tinha de proposta de privatização, votou o que tinha de propostas como licenciamento ambiental, regularização fundiária. Nós vamos discutir com muita propriedade, depois da COP, o que é que o Brasil precisa e quer com relação a créditos de carbono, tudo na discussão orçamentárias com relação a maior desvinculação e maior desindexação para dar mais flexibilização às pautas que o Brasil necessita. Mas lógico que esse diálogo, você tem razão, tem que ocorrer com mais frequência e com mais resolução. Nós vamos nos esforçar para que esse ano a gente, negociando pautas, nós possamos convencer o Senado de que pautas que a Câmara discutiu e aprovou são importantes para o país, e eu não tenho dúvidas que para o destravamento de obras estruturantes, para o crescimento do país, para a atração de investimentos, por exemplo, o licenciamento ambiental é condição sine qua non, como também algumas pautas do Senado. Então, nós vamos dialogar, nós vamos conversar com mais propriedade, talvez deixando de lado as pretensões políticas de cada membro, de cada presidente de poder, para que as coisas andem com mais tranquilidade. Eu sempre refleti muito e cheguei a conversar isso com o presidente Pacheco, que é extremamente sensível você ter um presidente de poder que tem o poder de pauta e que tem uma pretensão de se candidatar a um cargo como presidente da República com o governo em curso. Isso automaticamente, às vezes, influencia em alguma decisão, seja de grupo, seja individual. Então, isso em 2021 talvez possa ter impactado de boa fé o andamento de algumas pautas. E que eu acho que agora, com a sedimentação das possíveis candidaturas, quem está mais bem situado, quem está menos situado, as posições partidárias, deverão dar uma clareza, Ricardo, mais transparente nas posições de cada um e que o Brasil esteja acima dessas discussões que ainda terão seu tempo próprio de discussão com relação à sucessão. Então, esses temas são importantes. A Câmara votou uma quantidade de projetos muito relevante, de importância para o país, e nós esperamos que com esse diálogo agora no retorno dos trabalhos a gente possa pelo menos destravar uma quantidade considerável desses projetos. Perfeito. Presidente Lira, para encerrarmos brevemente, por gentileza, na hipótese de reeleição de Jair Bolsonaro, o senhor vê chances de avançar a questão da privatização da Petrobras e o senhor defende a venda da Petrobras? Eu defendo que o governo não seja majoritário na Petrobras. Eu defendo que o governo faça a privatização da Petrobras. Isso não alterará em nada. A Petrobras, ela de há muito deixou de investir no Brasil, deixou de ser uma companhia que pensa no Brasil. Ela tem por obrigação cuidar dos seus acionistas. E aí o governo tem o bônus de receber o seu percentual, não é? Acionista, mas também tem o ônus dessas discussões de aumento de combustíveis, o tempo todo está sendo responsabilizado. Eu acho que já chegou o prazo de discutir, se não nesse governo, se não nesse ano, mas no próximo governo, a partir de 23, para que se desintoxique as discussões políticas, a privatização da Petrobras. Eu defendo isso, porque o mercado ele se gere, o mercado ele se mantém e tem que ser regulado automaticamente por ele, não tenha dúvidas disso. Então, se essa discussão vier e se tiver realmente pulso dentro do Congresso, que eu penso que ainda será um Congresso de centro-direita, independente do presidente que seja eleito, essa discussão ela deve vir à tona e será feita em grande nível, penso eu. Entrevista exclusiva à Jovem Pan News, Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Agradecemos demais pela participação. Boa semana ao senhor. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, senhor. Abraço.